Oi, gente! Dando continuidade aos nossos vídeos sobre terapia pós-ciclo, a gente vai falar sobre uma substância muito usada, né, e bem polêmica aí dentro da medicina, que é o HCG, né, a gonadotrofina coriônica humana, que na verdade é um hormônio produzido pela placenta das mulheres, né, e existe no mercado extraído, né, da urina de mulheres grávidas para o tratamento de algumas patologias, como por exemplo a infertilidade masculina. Como que age o HCG? O HCG ele é um pouquinho diferente dos moduladores seletivos dos receptores estrogênicos que eu expliquei no outro vídeo, porque aquelas substâncias, né, o tamoxifeno, o clomifeno, eles modulam os receptores de estrogênio, fazendo com que haja no hipotálamo um bloqueio, né, desses receptores, fazendo com que reduza então o feedback negativo sobre as gonadotrofinas e uma maior liberação de LH e FSH, portanto melhorando a liberação de testosterona testicular. Nesse caso, o HCG ele age de uma maneira um pouquinho diferente, porque ele é agonista LH. O que é um agonista? Ele mimetiza, ele imita a ação do LH. Então, na verdade, ele não trabalha modulando o receptor, ele simplesmente imita, é como se ele estivesse imitando o LH, porque ele tem uma estrutura parecida, fazendo com que haja, né, como se o nosso corpo entendesse que existe LH ali, e ele vai, por sua vez, estimular as células de Leydig a produzirem testosterona, né, que é onde existe uma produção de testosterona. A galera que faz uso de anabolizante, né, descobriu isso porque ao se usar o HCG em alguns trabalhos, foi mostrado que há de fato um aumento da testosterona com o uso dessa substância. Antes, né, e muita gente que faz uso de anabolizante, sabendo desse efeito do HCG, começa a fazer o uso do HCG durante mesmo o ciclo, né, intraciclo, porque antes que haja a famosa atrofia testicular. Só um adendo aqui, né, que tem muita gente que às vezes acaba se guiando pela atrofia testicular para poder começar a fazer o uso de determinado tipo de substância. E lembrando só que as células de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona, elas consistem apenas em 10% do volume testicular. Então, quando você percebe que está começando uma atrofia testicular, é bem provável que muito mais do que isso, já houve uma redução muito maior da sua produção de testosterona. Então, quando você perceber que há uma atrofia, uma redução do tamanho, é porque a sua produção já reduziu aí cerca de 80% do que realmente ela era. Então, se fiar pelo tamanho testicular não é uma boa opção, né? A melhor opção seria realmente realizar exames de gonadotrofinas para você saber realmente a magnitude da inibição do seu eixo gonadal. Voltando aqui ao HCG, como eu falei, ele é um agonista de LH, mimetizando a ação desse hormônio, fazendo com que as células de Leydig trabalhem, né, e produzam mais testosterona. O que acontece? Atuando aqui, produzindo mais testosterona, você vai ter também um efeito dessa testosterona parácrino, né, nas células de Sertoli, fazendo com que haja também um aumento de FSH, né, estimulando aí a espermatogênese, né? Então é por isso que o HCG ele é muito usado na fertilidade masculina. Só, gente, que eu já cansei de falar isso aqui, vou repetir, isso é válido também para HCG. Todas as drogas têm possíveis efeitos colaterais e têm os seus prós e os seus contras. E é só a gente prestar um pouco atenção no mecanismo da droga para a gente poder começar a pensar e descobrir quanto não é tão simples assim você fazer uso de determinadas substâncias. Porque dentro da endocrinologia existe uma coisa chamada down regulation, né, o feedback negativo, que é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. E a gente sabe que se você começar a fazer um uso muito frequente e em doses altas de HCG, você vai acabar, através de um aumento de estrogênio, porque aqui você tem as células de Leydig produzindo testosterona e sendo convertida através da aromatase em estrogênio, você vai acabar tendo um feedback negativo sobre o hipotálamo, fazendo com que haja uma redução de gonadotrofinas, ou seja, um efeito contrário
do que você realmente quer. E outra coisa, a gente sabe que o HCG, ele é um agonista do LH, então ele acaba ocupando também receptores de LH. Então ele acaba a longo prazo dessensibilizando alguns receptores de LH, né? E fazendo com que você realmente reduza a sua produção de LH, que a gente chama de efeito rebote, né? Quando você usa o HCG durante um tempo muito longo. Então, por que alguns atletas, né, que começaram a perceber isso e a entender um pouquinho esse efeito, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a usar o HCG durante um período curto na TPC, porque ele faz um restabelecimento mais rápido da função gonadal do que os moduladores seletivos. E hora que eles percebem uma melhora, eles param com o HCG e começam com os moduladores seletivos dos receptores estrogênicos, que são menos passíveis desses efeitos de dessensibilização. Esse vídeo é para você conhecer um pouquinho mais a respeito do HCG, o porquê do uso do HCG, por que a galera usa gonadotrofina coriônica na TPC. Fazendo aí um parênteses, a gente sabe que existem alguns protocolos que preconizam o uso do HCG intraciclo em doses mais baixas e mais alternadas, já prevendo esse efeito de inibição da atrofia testicular. Então, alguns atletas experientes, eles fazem o uso do HCG intraciclo para prevenir a atrofia testicular de uma certa forma, para reduzir essa incidência, mas a maioria ainda usa na terapia pós-ciclo, e a maioria já entendeu que existe esse efeito de dessensibilização, né, de receptores, e que a longo prazo, se você começar a fazer uso de HCG com doses altas e durante um tempo muito longo, você pode ter o efeito contrário ao que você quer. Você pode começar a ter um efeito de aumento de estradiol, e é por isso que um dos efeitos colaterais do HCG em doses altas e durante um tempo prolongado é a ginecomastia, é o aumento de mamas pelo aumento de estradiol que ele pode causar. Então olha que coisa louca, olha como mexer com o hormônio é complicado. Você tem uma droga que é usada para tratar a infertilidade masculina, que é usada para restabelecer o eixo, aumentar a testosterona, mas que se você errar a mão, ela pode aumentar o índice de ginecomastia e ela pode inibir o seu eixo gonadal, reduzindo também a espermatogênese. Então, gente, trabalhar com hormônio é uma coisa muito delicada, e eu fico muito impressionada do quanto as pessoas fazem as coisas empiricamente, sem entender a fisiologia das coisas, sem saber dos efeitos colaterais, sem saber do quanto a endocrinologia e os seus eixos, né, não só o eixo gonadal, né, o eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, tireoidiano, o quanto isso é complexo, quanto lidar com hormônios é difícil até pra gente que é endocrinologista. Então, essa série de vídeos que eu tô fazendo, como eu sempre falo pra vocês, não é pra estimular ninguém a usar, porque eu como profissional, eu como médica, eu como uma pessoa que gosta de treinar, eu acho que realmente se a gente for se a gente for pensar no final das contas, e colocar numa balança, a gente tem muitos efeitos colaterais e muito mais malefícios do que benefícios de uma certa forma, mas eu acho que se quer fazer, tem que entender um pouquinho mais, e entender isso é muito complicado. Então eu acho assim, procurar um profissional, né, que entenda da fisiologia endócrina, que saiba o que ele está fazendo, que te oriente, é muito importante. Porque é a sua saúde sexual, é a sua saúde neurológica, tudo muito envolvido, tá ali tudo muito junto. Eu gostaria muito que vocês entendessem, que vocês captassem aí as mensagens que eu tenho passado aí com esses vídeos a respeito de terapia pós-ciclo, de como amenizar os efeitos do crash hormonal, mas com uma visão de informação, vocês saberem o porquê de determinadas coisas que vocês veem aí todo dia e que tem muita gente fazendo sem saber por que está fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai dar continuidade a vários outros vídeos relacionados a esse assunto. Como eu falo sempre para vocês, é sempre um grande prazer estar educando, estar falando de um assunto tão polêmico, tão delicado, tão difícil de abordar, mas que assim é muito importante que a gente eduque aí os nossos jovens, a nossa população, para que eles parem de fazer besteira, para que eles entendam como funciona o corpo deles, né? E para que eles façam a melhor opção, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.